Gabriel Sara, aquele mesmo jogador que passou pelo São Paulo recentemente e é da base do tricolor, é o novo reforço do Galatasaray, clube da Turquia. O clube turco anunciou no último domingo a contratação do brasileiro, que deixou o Norwich na Inglaterra após 2 temporadas. O jogador vai custar 18 milhões de euros, cerca de 113 milhões de reais na cotação atual, aos cofres do Galatasaray, com a negociação da Inglaterra por cerca de 10,5 milhões de euros. O acordo previa mais 10% de mais-valia, ou seja, agora o São Paulo terá direito a 10% de 7,5 milhões de euros, que correspondem a cerca de 4,7 milhões, totalizando 10,35 milhões de reais para os cofres do Morumbis. O Sara vai receber 2,75 milhões de euros por temporada no Galatasaray. Isso dá em torno de 17,5 milhões de reais. O brasileiro foi um dos jogadores eleitos para o time ideal da Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Ao todo, ele marcou 14 gols e deu 13 assistências nas 53 partidas que disputou pelo clube na última temporada, apesar de não ter conseguido seu acesso à Premier League. O Atlético de Madrid entrou na briga de vez pela contratação de Julián Álvares do Manchester City. Segundo o The Athletic, o clube espanhol estaria disposto a oferecer 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais na cotação atual, mais 15 milhões de euros em bônus, totalizando 70 milhões de euros para o craque. No entanto, os Sky Blues desejam 70 milhões de euros, mais 20 milhões em bônus para vender o atacante, em transação que pode chegar a 90 milhões de euros. O interesse do Atlético vem em meio à insatisfação de Álvares do banco de reservas da equipe de Guardiola. Após a vitória do City no amistoso contra o Chelsea, o técnico, no entanto, ressaltou que conta com o atacante fora da pré-temporada por conta da participação nos Jogos Olímpicos de Paris 24. Nas palavras dele, não tenho novidade, segue sendo nosso jogador. Conto com ele, vai voltar em breve e estou certo que o abraçarei e o parabenizarei pela Copa América, pelas Olimpíadas e voltaremos a trabalhar juntos. Julián Álvares admitiu publicamente nos últimos dias ter pensado em deixar o clube por conta da presença do banco de reservas em partidas importantes da temporada passada. O argentino disputa a posição com o Haaland, o que não é fácil, já que ele é o principal artilheiro do clube nas últimas 2 temporadas, e mesmo assim, Álvares foi um dos jogadores com mais minutagem na última edição da Premier League. Eu tenho tempo para ver minha decisão. Não quis pensar nisso agora. Quando terminar os Jogos Olímpicos, eu quero pensar tranquilamente o que eu quero para mim. Veremos como seguir, afirmou Álvares, que foi eliminado pela França em Paris 24. Álvares descansará durante um pequeno período após os Jogos Olímpicos e posteriormente se reapresentará ao City. O jogador de apenas 24 anos tem contrato com o clube até junho de 28. Kylian Mbappé já tem data para estrear. Pelo menos se depender de Carlo Ancelotti, o francês fará seu primeiro jogo com a camisa do Real na decisão da Supercopa da UEFA, diante da Atalanta em Varsóvia, na Polônia, no dia 14 de agosto. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports a partir das 2h30 no horário de Brasília. Na coletiva após a derrota para o Barcelona no El Clásico nos Estados Unidos, Ancelotti falou sobre o craque francês. Mbappé pode ser titular na Supercopa, obviamente, disse o técnico merengue. Kylian Mbappé acertou com o Real após deixar o Paris. Ele foi apresentado oficialmente como o novo jogador dos espanhóis no dia 16 de julho para quase 80 mil torcedores presentes ao Santiago Bernabéu. Como estava na Europa com a seleção francesa, o atacante segue de férias e não participa da pré-temporada do Real nos United States. O clube espanhol ainda terá mais um compromisso em solo norte-americano antes de se preparar para o confronto com a Atalanta. Nessa terça-feira, encara o Chelsea na Carolina do Norte em último jogo válido por essa mesma pré-temporada. O jogador Federico Chiesa se tornou alvo de muitos clubes da Premier League após não renovar o seu contrato com a Juventus da Itália. Agora, o jogador de 26 anos deve se tornar uma alternativa ainda mais interessante para algumas equipes da Premier League nesse verão europeu. Com o Liverpool na corrida para ter seus serviços, a Juventus estaria preparada para aceitar aproximadamente 12 a 15 milhões de euros pelo jogador italiano. A informação foi divulgada pelo portal Care Offside. Já tinha sido informado que o jogador teria feito uma exigência de receber um salário de 47 milhões de reais por ano. Porém, esse fator também poderia seguir a mesma linha e ter o valor mais baixo. Ainda segundo informações do portal, as exigências do atleta já foram consideráveis, 8 milhões de euros por ano, 49 milhões de reais, e o seu poder de negociação aumentou. O agente do jogador teria então o objetivo de garantir um salário considerável e duração de contrato de pelo menos 4 a 5 anos. O Liverpool não está sozinho nessa corrida. Além de Tottenham, muito se falou em Arsenal, Chelsea e Manchester United, assim como Aston Villa, até mesmo Real Madrid de Ancelotti e outras equipes da Itália. Vale lembrar que antes a Juventus havia fixado um preço de 25 milhões de euros pela transferência de Chiesa, como informou o portal
portal Ferraris. Agora será interessante saber se o Liverpool, vendo que o preço abaixou, vai fazer uma oferta pelo jogador. Vitor Roque quer definir o seu destino no mercado da bola. Assim, segundo o Sport, o atacante brasileiro do Barça acena para Lazio. Ele vê com bons olhos a possibilidade de ir para a Itália. O entendimento de Vitor é que não vai ter espaço no Barça. Assim, ele deseja mudar de ares, a preferência por uma negociação em definitivo, enquanto o Barcelona por hora está inclinado para um empréstimo apenas. Contudo, o Barça ainda não tomou uma decisão. Isso porque tem que, em caso de um empréstimo frustrado e Vitor não ir bem, o brasileiro fique mais desvalorizado no mercado. O departamento de futebol sabe que não pode arrastar essa indefinição por mais tempo. Assim, a tendência é a de bater o martelo na volta da excursão da pré-temporada pelos Estados Unidos. Contudo, existe uma certa tensão entre Barça e os representantes de Vitor. Eles não entendem porque o clube não deseja dar chances para o brasileiro na próxima temporada. Vitor Roque coleciona pretendentes no mercado. Betis, Porto e Valência, por exemplo, desejam um empréstimo, enquanto a Lazio já assinou com a proposta de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O brasileiro já rechaçou uma investida do Al Hilal, clube saudita que conta com Neymar e é comandado por Jorge Jesus. O Manchester United teve um dos maiores prejuízos de sua história com Antony. O brasileiro chegou ao time inglês após uma excelente passagem pelo Ajax, mas não conseguiu render o esperado na Premier League. Diante disso, desde o ano passado, a equipe do Old Trafford vem tentando se livrar do jogador, que tem permanecido a contragosto em meio à falta de interessados. No Brasil, o jogador até chegou a ser sondado pelo São Paulo, mas o negócio não avançou. Agora o atleta surge como alvo de uma equipe do futebol europeu e pode enfim encerrar sua passagem pelos Red Devils, isso porque o Besiktas da Turquia quer a sua contratação. A informação foi apurada pelo Team Talk, que ainda revelou que o United já sinalizou positivamente para vender o brasileiro aos turcos. O time inclusive abriu mão de boa parte do que desejava receber pelo atleta. Segundo o portal, a equipe inglesa pede apenas 25 milhões de libras para vendê-lo. A efeito de comparação, quando foi comprado junto ao Ajax, o atacante custou 95 milhões de euros. Todavia, mesmo com o United reduzindo a pedida, o negócio pode ser frustrado pelo próprio Antony. Isso porque o atleta quer dar a volta por cima na Premier League e não deseja ser negociado. Na temporada passada, o atleta disputou 38 partidas pelo Manchester United. Nelas, marcou 3 gols e distribuiu outras 2 assistências, totalizando 5 participações. O Real Madrid pode estar correndo o sério risco de perder Arda Güler. O atleta está na mira da Premier League e deve receber proposta milionária, e se isso acontecer vai ficar difícil mantê-lo. O Real Madrid já iniciou seus trabalhos para se preparar para a nova temporada. O Endrick até já estreou. Apesar disso, o entendimento é de que o elenco para essa primeira metade da temporada está fechado, com reforços podendo chegar apenas a partir do ano que vem. Todavia, no que diz respeito às saídas, alguns nomes ainda têm sido especulados fora do gigante espanhol. Um deles é do turco Arda Güler, que é alvo do Newcastle United. O jovem é monitorado pelos Magpies desde a temporada passada e já foi até aprovado pelo técnico Ed Howe. Todavia, o negócio só deve avançar mediante uma condição. Segundo a apuração do portal Team Talk da Inglaterra, o Newcastle está disposto a pagar 80 milhões de euros pelo jogador, caso Anthony Gordon seja vendido. O inglês Gordon está na mira do Liverpool, que tem avançado para comprá-lo nessa janela. Nesse cenário, Güler é tido como o substituto ideal para o atleta, chegando ao Newcastle com status de titular absoluto, algo pouco provável no Real. Arda Güler tem vínculo na Espanha até junho de 29 e é considerado uma das principais joias do elenco da equipe espanhola. Na temporada passada, o jogador atuou em 12 jogos e marcou 6 gols. Barcelona e Dani Olmo, segundo grandes fontes, já tem tudo certo para que o camisa 10 seja reforço no time comandado pelo técnico Hansi Flick. Falta apenas o sim do Red Bull Leipzig para o anúncio ser feito. O jornalista Fabrizio Romano informa na manhã dessa quinta-feira 1 que o Barça chegou a um consenso com o meio-campista e deixou acertado um contrato de 6 anos. O italiano, especializado em notícias na janela de transferências, afirmou que o contrato vai até junho de 2030 e a proposta já foi até enviada ao Leipzig, que já aceitou. A oferta ao clube da Bundesliga pode chegar aos 62 milhões de euros com variáveis. O fixo está em 55 milhões, cerca de 335 milhões de reais na cotação atual, e os bônus giram em torno de 7 milhões de euros, 42 milhões de reais. O Barça quer repetir a hegemonia que tinha na seleção espanhola no ano de 2010 e ter o trio de destaque do título da Eurocopa no elenco para ser comandado por Hansi Flick nessa temporada. Fato é que os maiores esforços da diretoria do Laporta estavam concentrados em Dani Olmo. A equipe já conta com Lamine Yamal e também abre as portas para receber o Nico Williams. Dani possivelmente chega para ser titular com as cores azul e grená. O Barcelona
Barcelona está na função de montar um plantel que realmente venha a brigar por títulos de expressão na temporada 24-25. Guardiola não perde tempo e Manchester City está muito de olho em substituto de Ederson. O City conquistou a quarta Premier League seguida na temporada passada, consolidando-se como uma das principais potências do futebol europeu. Com o mercado de transferências aquecido, o City está atento às possíveis saídas e chegadas de jogadores. Entre as principais preocupações está a possível perda do goleiro Ederson, que se tornou alvo do futebol saudita. Sabendo da possibilidade de perder seu arqueiro, o time de Pep Guardiola já está de olho em Gianluigi Donnarumma para a posição. A informação é do portal Gazeta dello Sport. Aos 25 anos, o Donnarumma é titular no PSG e está avaliado em 40 milhões de euros, sendo considerado um dos goleiros mais valiosos do futebol mundial. O goleiro italiano surgiu muito cedo no mundo da bola, com atuações impressionantes pelo Milan e em 21 se transferiu ao PSG, clube ao qual tem contrato até julho de 26. Ederson, titular incontestável no City, chegou a receber propostas oficiais do Al Nassr, porém, sem acordo com o clube de Manchester, o time fechou com o brasileiro Bento. Agora, outro gigante saudita quer sua contratação, dessa vez o Al Ittihad. Caso a saída do goleiro se confirme, o time de Guardiola deve ir ao mercado em busca de um nome jovem para a posição, e Gianluigi Donnarumma aparece como um dos principais candidatos na lista do clube. Vídeo de transferências concluído com prazer. Prazer também, eu sou Zefut, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!